hoje, galera. Chegou o dia da cirurgia. Esse óculosinho aqui, ó, não será mais útil pra mim. Meu companheiro de guerra. Olha isso, cara. Olha o tamanho desse grau, gente. O bagulho distorce a realidade, de tão alto que ele é, ó. Pois é, esse óculosinho foi meu companheiro de guerra, mas agora acabou, cara. Acabou. Eu não tô nervoso, sabia? Não? Não. Ela tá mais nervosa que eu não tô nervoso. Porque é aquilo, né, mano? Eu não tenho controle sobre isso. Se der merda, deu merda. Se não deu merda, não deu merda. Não é verdade? Olha lá, a Kate nem tá nervosa também, ó. Olha lá, vê se ela tá nervosa. Eu não sei se vai dar pra filmar lá dentro o procedimento, né, da cirurgia. Eu queria que desse, pra vocês verem o laser queimando minha retina. Mas eu acho que a Rebeca não vai poder entrar nesse momento pra filmar. Qualquer coisa eu pergunto se a médica pode gravar na hora. É aquilo, cara, eu não tô nervoso, eu só tô meio apreensivo assim, porque eu vou ter que ficar uns 5, 7 dias de repouso, cara. E eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar de repouso, não. Então isso vai ser bem chato, cara. Vou ter que ficar deitado no quarto escuro durante esses dias aí. Eu já baixei vários audiobooks pra ir escutando, né? Não vou ficar à toa, baixei audiobook, baixei podcast, enfim. Provavelmente o próximo take eu já vou estar operado. Caso eles não deixem filmar lá dentro, né, a cirurgia, o próximo take vai ser eu já todo rasgado, galera. Todo furado. Enfim, tchau e me desejem sorte. Então bora fazer isso aqui uma última vez, ó. Tchau, galera, até. Estamos esperando o Uber aqui e eu acho que eu tô ficando um pouquinho nervoso, porque tá me dando vontade de cagar. E quando me dá vontade de cagar assim, é porque eu tô nervoso, tô ansioso. No fim, eu não me aguentei e acabei pagando um barro no banheiro do consultório, galera. Sim, eu explodi o vaso de bosta e interditei aquele banheiro. O cheiro era insuportável. E antes de irmos pra cirurgia, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Eu estava cansado de usar navegadores que pararam no tempo e pareciam ainda estar na idade da pedra. O que eu desejava era um navegador mais moderno e que tivesse funcionalidades úteis construídas dentro do próprio navegador e que também tivesse uma liberdade de personalização para eu conseguir deixar o navegador com a minha cara. E se eu falar pra você que esse navegador existe? Essa coisa linda é o Opera One R2 e ele tem várias funcionalidades, porém eu vou mostrar apenas algumas das minhas favoritas. Começando com a área, que é a inteligência artificial integrada do Opera. Com ela você pode pesquisar, tirar dúvidas e até gerar imagens direto no próprio navegador. Para digitar um comando é só você apertar Ctrl+/ no Windows ou então CMD+/ se for no Mac. Se você curte ouvir músicas enquanto navega pelas interwebs, o Floating Music Player é perfeito para você. Isso porque tu pode ouvir música direto do Spotify, SoundCloud ou do seu serviço de streaming favorito sem alternar entre abas. E você pode até destacar o player flutuante arrastando ele para onde você quiser, dentro ou fora do navegador. Isso tudo sem precisar de aplicativos ou janelas extras que bagunçariam o seu espaço de trabalho. E uma das minhas coisas favoritas no Opera One R2 é o Split Screen. Com essa função dá para ver duas páginas ao mesmo tempo, simplesmente puxando uma página para o centro da tela e pronto. Isso é muito útil para fazer várias tarefas ao mesmo tempo, né? Como por exemplo fazer comparações de dados, ou até mesmo abrir um artigo de um lado, né, uma notícia, enquanto você trabalha outra coisa na outra tela. E se já aconteceu de você perder alguma aba importante, isso nunca mais acontecerá novamente, porque a função Tab Traces resolve isso. Com essa função, as suas abas visitadas mais recentemente são sutilmente sublinhadas, ficando mais escuras ou mais claras dependendo de quão recente você as visitou. E se você gosta de tudo organizadinho, o Tab Islands agrupa automaticamente abas relacionadas. Mas você também pode organizar do seu jeito, né? Tipo, separando por categoria. E é claro, dá pra você expandir e diminuir quando você quiser. E pra deixar tudo do seu jeitinho, tem vários temas legais, como o Aurora e o Midsummer. E você pode ajustar as cores, animações, efeitos sonoros e deixar o navegador com a sua cara. E como eu disse, essas são apenas algumas funções do Opera One R2. E pra você testar e descobrir outras funções, é só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo. E logo depois do barrão, fomos pra cirurgia. E cara, o processo foi bem rápido, eu acho que durou no máximo ali uns 2 minutos por olho. E basicamente eu tinha que ficar lá deitado, focando numa luz vermelha, né? Essa luz vermelha era o laser. E aí enquanto o laser queimava a minha vista, subia um cheiro de queimado, cara. E essa parte até que foi um pouco agoniantezinha, porque eu sabia que esse cheiro de queimado
era o cheiro do meu olho torrando. E aí o laser ficava lá agindo, né, queimando o olho. A médica dava uma pausa e durante essa pausa a assistente dela vinha jogando um líquido gelado pra resfriar o olho. E esse líquido gelado foi o maior desconforto que eu senti durante a cirurgia, porque eu tava anestesiado, né, então o laser eu não sentia de forma alguma. Porém esse líquido, por ser gelado, eu senti tipo aquela dor de... Não foi bem dor, foi mais um desconforto de quando tu bota... Sabe quando tu bota a mão no gelo e aí ele começa a dar uma doída? Então foi tipo isso. Mas foi bem de boa, bem tranquilo. Eu via a médica mexendo no meu olho, né? Com um paninho, com gaze, que ela tinha que secar o olho e tudo mais. E eu não sentia nada, né, cara? Foi bem doido isso. E outra coisa doida também é que conforme o laser ia agindo ali na minha vista, eu ia conseguindo enxergar, né? Eu ia meio que recuperando a visão ali em tempo real, cara. Então, enquanto o laser tava queimando ali, a minha visão ia recuperando. Eu tava conseguindo enxergar já o teto do consultório, tá ligado? Muito doido isso. Ah, e o método que eu fiz foi o PRK, né? Essa cirurgia, ela tem 2 métodos que são os métodos mais conhecidos, né? Que é o LASIK e o PRK. Tem outros métodos também, mas esses 2 são os principais, né? São os mais feitos. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui de qual é a diferença entre esses 2 métodos, né? Eu vou deixar isso para um vídeo futuro, provavelmente. Mas basicamente o método PRK, né, que foi o que eu fiz, a recuperação dele é um pouco mais chatinha do que a do LASIK, cara. Porém, eu só podia fazer o PRK por causa da grossura da minha retina, cara. Minha retina era muito fina, então a médica achou que seria melhor pro meu caso fazer pelo método PRK, né? Que infelizmente é o método mais chatinho, né, cara, no pós-operatório. E aí, Clever? E aí? Vamos sentar? A parte mais agoniante é o cheiro de queimado. Isso! E aí, tá bem? Cara, eu tô vendo já. Legal, pô. Chegando assim, ó. Isso aí. Então tá. Foi tranquilo. Legal. Joinha. Estou operado, bem tranquilo. Meu olho está bem sensível à luz, cara. Então eu vou tentar manter ele o mais fechado possível, beleza? No caminho de volta pra casa, a sensibilidade à luz foi aumentando, então tava bem desconfortável de ficar de olho aberto, porém mesmo assim, de vez em quando eu dava uma abridinha no olho pra testar como é que tava a minha visão, né? Eu já tava conseguindo ler algumas coisas, ver placa de carro, letreiro, enfim, eu tava bem empolgado, né? Porque já tava enxergando, porém mal sabia eu que essa visão depois ia piorando com o tempo, né, cara? Já estou em casa, galera, já fui medicado já, a Rebeca já botou os colírios aqui necessários em mim. E é isso, agora eu vou ficar nessa aqui. Cara, eu já tô enxergando tudo sem óculos, já estou enxergando. O único problema é que eu não posso ficar abrindo o olho muito porque tá muito sensível à luz, cara. Então vou ter que ficar de óculos aqui escuro. Logo após a cirurgia eu tava sentindo um desconforto lá. Tava doendo um pouquinho, mas agora já passou aquela dorzinha que eu tava sentindo. Eu acho que era por causa do líquido. Eles colocavam um líquido gelado no meu olho, tá ligado? Porque o laser era muito quente, então tipo, ela ficava 10 segundos de laser. Aí tirava o laser e depois botava um líquido pra poder gelar, tá ligado? Então, o único incômodo foi esse líquido, cara. O laser mesmo eu não senti nada. A única coisa que eu senti foi essa parada gelada no meu olho só pra refrescar. E aí, logo em seguida, depois da cirurgia, eu tava sentindo esse desconforto e tudo mais. Só que agora tá bem melhor. E é isso, gente. Agora é só ficar de repouso aqui, de olhinho fechado e tomando os colíriozinhos de vez em quando, né, cara? A Rebeca já pediu almoço já, que eu tô morrendo de fome, não comi nada hoje direito. E é isso, agora eu vou ficar aqui deitado, vou ouvir meus livros, né? Baixei vários audiobooks, como eu falei. E é isso, gente. Ah, eu também tava meio grog lá na clínica, porque eles me deram um calmantezinho, um relaxador. E é isso. Aí eu passo remédio de dor também, caso eu sinta dor. É isso, gente. Eu vou atualizando vocês, não vou pegar em tela, não vou mexer em celular, não consigo nem olhar pra tela do celular que já incomoda. Então é isso, vou ficar aqui deitado, vou fazer meditações, vai ser uns dias de introspecção. E é isso, gente, vai ficar só eu e meus pensamentos aqui no escuro. E eu? Que merda. Ó. Tchau, gente, tu vai cuidar de mim direitinho, amor? Não, eu vou abusar de você. Mas eu sou uma criancinha, eu sou um bebezinho ainda. Eu vou te fazer sofrer. Então, gente, o último take que vocês viram aí foi gravado na quarta-feira e hoje já é domingo. Eu não gravei nada nesses últimos 4 dias porque foi complicado, cara. Então agora eu tô gravando aqui, né, agora que eu já estou um pouquinho mais recuperado, já estou melhorzinho, para dar o meu relato de como foi o meu pós-operatório nesses últimos dias, cara. Enfim, não repara aqui na janela não, que tá com essa toalha grudada.
com fita, é porque meu olho tava muito sensível à luz, então a gente teve que vedar bem essa janela aqui. Na quarta-feira, assim que eu saí do consultório, né, assim que eu saí da operação lá do laser, eu tava enxergando, não tava enxergando super bem, super nítido como eu enxergava antes de óculos, porém eu tava enxergando uns 60%. Tava dando pra ver as coisas, tava dando pra ler. No caminho de volta, eu fiquei super empolgado que eu conseguia ver as placas, tá ligado? Ver os letreiros, ver as placas dos carros, as propagandas. Eu ficava com a Rebeca, olha, Rebeca, ali tá escrito Carrefour, tá ligado? Eu conseguia ler direitinho. Só que essa visão ela foi piorando ao longo dos dias, tá? E já pra adiantar, atualmente eu não tô vendo bosta nenhuma. Mas já vamos chegar lá. Saindo da operação, apesar de eu estar enxergando ali mais ou menos, o que tava me prejudicando muito era a sensibilidade à luz. A minha vista tava muito sensível. Eu tinha que ficar o tempo todo com óculos escuros, que eles me deram na clínica, e ainda tinha que ficar com a mão na cara, assim, olhando pra baixo, cara. E pra piorar, tava um sol. Essa semana foi a semana mais ensolarada do ano. Aqui toda semana chove, essa foi a única semana que não choveu, cara. Foi dia limpo, um atrás do outro. Então eu tive que ficar o tempo todo com a mão na cara, assim, com óculos escuros. E essa sensibilidade à luz vai piorando ao longo do tempo. Enfim, eu tô explicando tudo direitinho aqui, porque vai ver você que tá vendo esse vídeo aí, tá a fim de fazer cirurgia, então eu vou tentar explicar direitinho como que foi o meu processo pós-cirúrgico, para você já saber já o que te aguarda, caso tu esteja interessado em fazer cirurgia. Nesse primeiro dia também, uma coisa que estava incomodando bastante era a sensação de areia no olho. Porém, é só você ficar com o olho parado e fechado, tá ligado? Se você não ficar piscando, se você não ficar olhando pro lado e pro outro com o olho fechado, é tranquilo. Pois bem, entrei no carro, né? Entrei no Uber, vim pra casa e a sensibilidade foi aumentando. No início do caminho eu conseguia ver as placas, eu conseguia ver as coisas, tava super empolgado. Só que quando chegou aqui em casa, eu já não tava mais aguentando ficar de olho aberto. Então eu fiquei de olho fechado e a Rebeca, ela foi me levando pela mão, me guiando, tá ligado? E eu só fui abrir os olhos quando eu cheguei aqui no quarto e mesmo assim tava muito sensível. Porém, esse primeiro dia foi bem tranquilo. Uma dica que eu vou dar pra você que vai fazer essa cirurgia é se isolar no cômodo mais escuro possível. Se você tiver um quarto com cortina blackout, que não entra nenhuma luz, perfeito, cara. Eu digo isso porque eu aprendi da pior forma possível. Esse quarto aqui, ele é escurinho, tá ligado? Tipo assim, nunca me incomodou a claridade nele, né? Por isso que eu nunca nem coloquei cortina nessa janela aqui. Nos outros quartos tem cortina, mas esse daqui já é escuro o suficiente pra mim, num ponto que não me incomoda. Tá vendo? Ali tem a suíte, e aí o que acontece? Entra a luz pela janela da suíte e aí entra aqui no quarto. Não é muita luz, correto? Correto? Não, não é correto não. Porque, cara, no dia seguinte, eu acordei de manhã com uma das piores sensações que eu senti na minha vida, cara. Eu acordei com uma poça de lágrimas, eu não estou exagerando, o meu travesseiro, ele tava ensopado de lágrimas, o meu olho não parava de lacrimejar e doendo muito, eu acordei tipo assim, ó. Tá ligado aquele meme do Van Gogh, dele olhando pro céu assim? Então, era eu, só que cheio de lágrimas. O quarto tava muito claro e essa toalha ainda não estava na janela. Então o que aconteceu? No dia anterior eu deitei aqui, tava escurinho, e detalhe, eu dormi com óculos escuros, pra mim tava bom. De manhã, quando o sol bateu na janela, mano, tava mais claro do que isso aqui. Eu tava usando esse óculos aqui, que, mano, ele veda muito bem. Ele veda muito bem, tá ligado? Mas mesmo assim ele não era o suficiente. Quando eu me dei conta, eu não sabia o que tava acontecendo. Quando eu me dei conta que era por causa da luz essa sensação, eu fui pro meu estúdio. Olha só, eu vou apagar a luz aqui só pra vocês terem noção de como é esse quarto com a luz apagada. Tá vendo? A luz tá apagada, mas vocês estão me vendo ainda, tá ligado? Mesmo com a toalha na janela, entra a luz pra cacete. Aí o que eu fiz? Eu fui pra ali, pra minha toca. Aqui é o meu estúdio, essa aqui é a Kate. E eu não reparem na bagunça que está aqui, não. Vou até acender a luz pra vocês, ó, a luz tá bem fraquinha. Não reparem nessa bagunça aqui, não, é porque eu tirei o sofá ali, né? Eu desarrumei o sofá pra deitar. E aí eu vim pra cá. E olha só a diferença, ó. Vou fechar a porta. Olha só que beleza. Vocês estão vendo alguma coisa? Pois é, eu também não. Deixa eu abrir a porta aqui.
Pronto, pois bem, esse quarto aqui ele é isolado, entendeu? Ele tem uma cortina acústica ali, embaixo da porta também não entra luz, porque eu botei aquela paradinha ali. Então, gente, os meus últimos dias foi isso, cara. O único lugar da casa que eu consegui ficar de boa, confortável, sem chorar e sem sentir dor, foi aqui, cara. Então eu fiquei esses dias todos deitado aqui, ouvindo podcast e ouvindo livro, cara, e música. Foi isso que eu fiz nos últimos 4 dias, cara. Toquei um violãozinho, toquei um pianinho sem enxergar também. Bateria também eu tentei tocar, mas não é muito legal tocar bateria de olho fechado, que toda hora eu errava os tambores, tá ligado? Mas cara, o que eu mais fiz foi ficar deitado aqui no escuro. Porém, passou bem rápido, cara. Eu achei que ia demorar bastante, né? Porque eu pensei, pô, vou ficar deitado o dia todo sem fazer nada. O dia vai demorar muito pra passar. Só que não, cara. Foi rapidinho que passou. É porque eu dormi bastante também, né? Isso ajudou também. Eu dormia toda hora. Então, tipo assim, eu deitava ali no sofá, fechava o olho. Aí quando eu abria já tinha passado umas 3 horas. Então os dias foram bem rápidos. Eu tomei um remedinho pra dormir também, que a médica me receitou, que deu uma ajudada também. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também. Quando você tá lá com laser na tua cara, né? O laser tá queimando o seu olho. E aí começa a subir um cheiro de queimado, né? Enfim, é o seu olho queimando. E aí, nos primeiros dias, quando eu pingava os colírios, eu sentia o cheiro do queimado de novo, né, cara? Porque o colírio entrava no olho, né, descia, e aí eu sentia o cheiro e o gosto de queimado, mano, do meu olho, porque provavelmente ainda tinha resíduos queimados ali, né, na minha vista, que descia junto com o colírio, né, quando botava o colírio. Muito doido isso, cara. E hoje, aqui estou eu, né, com a luz ligada na minha cara, e tá bem de boa. Ainda tá com um pouco de sensibilidade à luz, não tá igual era antes de eu fazer a cirurgia, porém já tá de boa, cara, já dá pra viver assim. Porém, como nem tudo são flores nessa vida, uma coisa foi piorando ao longo dos dias, que foi a minha visão. Nesse exato momento que eu vos falo, eu não estou vendo praticamente nada na tela do celular. Tá muito embaçado, a minha visão ela tá pior do que quando eu fiz a cirurgia, porém eu tenho uma teoria, eu acho que é por causa da lente que eu estou usando no meu olho aqui. Ao longo dos dias, a sua lente ela vai embaçando, né? E aí quando a médica remover a sua lente é que tu vai enxergar direitinho. Kleber do futuro passando aqui pra avisar que eu tirei essa informação da bunda, porque isso não é verdade. A minha visão não estava embaçada por causa da lente, mas sim porque minha vista ainda estava cicatrizando. Então não tem nada a ver com a lente. E no dia seguinte eu fui na médica, ela removeu minha lente, minha visão continuou embaçada do mesmo jeito, e aí eu fiquei bem triste. Mas enfim, eu tô me adiantando aqui, isso daí é história pra outro vídeo. E aí já tá marcado pra amanhã eu ir lá na médica remover essa lente, cara, que tá incomodando bastante, mano. O que tá me incomodando agora não é a sensibilidade à luz, não é a sensação de areia no olho, é a lente, mano. Porque imagina você ficar 5 dias com uma lente no seu olho. Dá pra ver que eu tô de lente, inclusive? Eu não sei, eu não consigo ver, eu não tô conseguindo ver bosta nenhuma. Mas apesar de todo esse sofrimento, né, todo esses dias deitado na cama sem fazer nada, em momento nenhum me arrependi da cirurgia, porque eu já sabia, né, eu já imaginava as coisas que eu ia passar, eu já tinha colocado tudo na balança. Antes de eu decidir fazer a cirurgia, foram anos pesquisando sobre, foram dezenas de vídeos que eu vi, né, de pessoas que fizeram a cirurgia, explicando como que foi, isso aqui, então eu diria até que foi bem tranquilo, comparado com alguns relatos que eu vi, né. Até agora foi tranquilo, né? Eu não sei como que... tem esse detalhe também. Eu não sei como que realmente vai ficar a minha visão. Tem alguns casos que a cirurgia não é tão bem sucedida assim, né? Em questão de zerar o grau. Tanto que, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas a maioria das cirurgias refrativas, elas não zeram o grau, elas chegam próximo de zerar o grau. Inclusive, eu vi uma oftalmologista falando que é até raro você encontrar alguém que tem 0 grau, né? Geralmente, até as pessoas que não são míopes, elas têm um pouquinho de grau ali, 0,10, 0,15. Enfim, posso estar falando besteira, mas eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Então o objetivo da cirurgia é chegar o mais próximo de 0 para eu ficar independente dos óculos, né, cara? Então eu não sei ainda se a cirurgia foi bem sucedida, tá? Eu acho que foi. Me baseando no que eu estava enxergando no dia que eu saí do consultório, eu acho que deu certo. Para eu enxergar 100%, eu ainda vou ter que esperar mais ou menos ali 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses ali, né? A visão ela vai melhorando progressivamente, mas é bem chatinha a sensação, cara.
Porque por mais que eu não esteja com sensibilidade à luz, eu não consigo usar celular. Eu não consigo ver uma televisão, não consigo ler um livro, porque força a vista, porque tá tão embaçado que incomoda, tá ligado? Eu não consigo nem... Eu não consigo ver. Eu ainda tô de repouso por causa disso, tá ligado? Porque eu não consigo fazer nada. Então eu até prefiro ficar deitado de olho fechado, porque só de eu ficar com ele aberto já me incomoda, cara. Enfim, falei bastante aqui porque, como eu disse, vai que alguém aí tá interessado em fazer cirurgia. Até agora não me arrependi. Mas então é isso. Se eu esqueci de falar alguma coisa, ou se eu não expliquei algo direito, o Kleber do futuro aí se vira pra explicar. Eu vou pingar agora aqui o colírio, que minha vista já tá bem seca, que eu fiquei um tempão agora aqui com o olho aberto falando com vocês. Vou lá, gente. Volto com vocês amanhã com o veredito da médica. Será que deu certo a cirurgia? Eu acho que deu, hein? Eu estou confiante. Kleber do futuro passando aqui mais uma vez, e hoje faz exatamente um mês que eu fiz a cirurgia, e eu ainda não tô enxergando 100%, eu acho que minha visão ainda tá ali em 90% mais ou menos. Eu ainda tô com dificuldade pra ler em algumas coisas, principalmente em tela, porém tá bem melhor do que na primeira e na segunda semana, eu já consigo viver de boas. E como eu queria fazer um vídeo bem detalhado explicando como foi e como está sendo a minha experiência com a cirurgia refrativa, eu achei melhor terminar esse vídeo por aqui e deixar para dar o meu relato completinho, bem organizado e super bem explicado em um vídeo futuro. Porque como eu disse, a minha visão ainda não tá 100%, então eu quero fazer um vídeo quando ela já estiver 100%, ou pelo menos quase nos 100%, né? Pra eu dar o meu relato final se valeu ou não a pena fazer a cirurgia. Atualmente eu já digo que valeu, mesmo que minha visão não fique 100% e eu tenha que voltar a usar óculos novamente, só pelo fato de eu não estar mais dependente dos óculos e poder viver minha vida tranquilamente sem eles, eu acho que já valeu muito a pena. Mas enfim, no futuro eu volto aqui no canal dando o meu relato definitivo, né? Explicando como foi cada semana, né? Cada dia de recuperação da cirurgia. Pra caso você tenha interesse, né, de fazer essa cirurgia, o bom é que você já vai saber o que te aguarda. E então é isso, gente. Vou terminando o vídeo por aqui. Até agora eu tô bem feliz com o resultado da cirurgia. A minha visão ela tá melhorando um pouquinho a cada dia. E eu espero que fique cada vez melhor até eu atingir os 100%, cara. Mas enfim, então é isso. Chega de falar porque esse vídeo aqui já tá longo demais. E até!